Olá, eu sou a Camila Erhardt e vou apresentar a parte de propriedades térmicas dos materiais da disciplina de Ciência e Tecnologia dos Materiais. As propriedades térmicas dos materiais, elas são a resposta ou reação de um material à aplicação de calor. Isso pode interferir em outras propriedades, mudando as características do material. Quando um sólido absorve calor, a temperatura aumenta e a energia interna aumenta também. Existem dois tipos de energia térmica em um sólido: a energia vibracional dos átomos ao redor de suas posições de equilíbrio e a energia cinética dos elétrons livres. Então, vamos ver dentro das propriedades térmicas a capacidade térmica, a expansão térmica e a condutividade térmica. As propriedades térmicas são a resposta ou reação de um material à aplicação de calor. Então, o sólido absorve o calor e assim aumenta a sua temperatura e a sua energia interna, devido ao aumento da energia vibracional dos átomos. Os átomos em sólidos acima de 0 Kelvin, eles estão sempre vibrando com altas frequências e baixas amplitudes. Então, os átomos e seus vizinhos, eles vibram e essa vibração junta forma ondas que atravessam o material. Então, a energia térmica vibracional é o conjunto de ondas elásticas em uma faixa de frequências. Essa energia é quantizada e a gente chama ela de fono. A capacidade térmica, ela indica a aptidão do material em absorver calor do meio externo. Ela apresenta a quantidade de energia necessária para aumentar a temperatura de um corpo em uma unidade. A capacidade calorífica ela é dada por essa fórmula, que é a razão entre a variação de energia e a variação de temperatura resultante. Então, sendo que a capacidade é por mol de material, logo existe o calor específico, que representa a capacidade térmica por unidade de massa. Ele pode ser determinado mantendo-se o volume do material constante ou mantendo-se a pressão externa constante. A capacidade térmica depende da temperatura. Pelo experimento de Einstein e Debye, a capacidade ela aumenta só até uma certa temperatura, que é chamada da temperatura de Debye, e após atingir essa temperatura, a capacidade ela fica constante. Então, ela depende pouco da estrutura e da microestrutura do material. A porosidade ela é uma influência prática. O material poroso ele exige uma menor quantidade de calor para atingir uma determinada temperatura, do que se comparado com uma cerâmica isenta de poros. Agora, a expansão térmica é quando os sólidos aumentam de dimensões durante o aquecimento e contraem no resfriamento. Existe o coeficiente de dilatação linear térmica, que é encontrado por essa fórmula, que se encontra no slide. Então, pelo comprimento final e inicial da peça e a temperatura inicial e final, a gente pode encontrar esse coeficiente. Então, a dilatação térmica dos sólidos, ela tem origem na variação assimétrica de energia de ligação ou força de ligação com a distância interatômica. Com o aquecimento, os átomos eles aumentam a frequência e a amplitude da vibração. E como a força de repulsão é maior que a força de atração, a distância média entre os átomos aumenta. No primeiro gráfico, podemos ver a relação entre o coeficiente de expansão térmica e a energia potencial, onde com o aumento na separação interatômica ocorre o aumento da temperatura. Com o aquecimento, a separação interatômica aumenta, como está ali representado por R0, R1, R2, então vai aumentando. Já ao lado é uma curva hipotética de energia de ligação potencial em função da distância interatômica. Ela tem um formato simétrico, onde não existe aumento na separação interatômica devido ao aumento da temperatura. Logo, o material não se dilata.
Então, a porosidade, ela não influencia na expansão térmica. O poro dilata como se fosse o próprio material que o contém. Então, aqui nesse gráfico, mostra a variação da expansão térmica com o aumento da temperatura de alguns materiais. A condutividade térmica é a habilidade de um material para transferir calor. Esse calor ele pode ser transportado nos sólidos de duas maneiras, por fônons e pela movimentação dos elétrons livres. Então, a condutividade total vai ser a soma dessas duas condutividades. O fluxo de calor em um material ele pode ser encontrado utilizando essa fórmula do slide. O sinal de menos na equação indica que a direção do fluxo ela está indo de uma região quente para uma região fria. Em metais, a condutividade pela movimentação de elétrons livres é maior que a condutividade por fônons, porque os elétrons livres têm maior velocidade e não são espalhados facilmente pelos defeitos, como no caso dos fônons. Já nos materiais cerâmicos, a condutividade por fônons é maior, porque os fônons são facilmente espalhados pelos defeitos cristalinos, sendo o transporte de calor menos eficiente que nos metais. Os metais são ótimos condutores de calor, devido ao grande número de elétrons livres. Nas ligas metálicas, com a adição de impurezas, ocorre uma diminuição dessa condutividade térmica. Essas impurezas elas funcionam como pontos de espalhamento, piorando a eficiência do transporte eletrônico. No gráfico, mostra a condutividade em função da composição da liga de cobre e zinco. Quanto maior a porcentagem de zinco, então, menor vai ser a condutividade térmica. Os materiais cerâmicos são isolantes térmicos, devido à falta de elétrons livres. Então, a sua condutividade por fônons ela é menor. A microestrutura ela vai ter efeito e que pode ser devido à composição, condições de queima, quantidade, tipo de porosidade, quantidade de tipo de fases, forma, orientação de grãos. Então, para descobrir a condutividade de materiais que possuem fases ou poros, tu vai ter que saber qual o fluxo de calor, a condutividade de cada fase. Caso tenha fases, também o volume dessa fase. No caso de poros, então, também tem que saber a quantidade de poros. Então, cada material vai ser um caso, para tu descobrir a condutividade dele. Então, íons em solução sólida, eles diminuem acentuadamente a condutividade. As fases amorfas, elas são piores condutoras que as cristalinas de igual composição química, e os poros, eles diminuem a condutividade térmica de materiais cerâmicos. E essa fórmula, então, aqui de baixo, tu consegue achar a condutividade de um material poroso. A condutividade térmica, ela varia com a temperatura. Nos metais, ela varia pouco, porque a velocidade dos elétrons ela aumenta e assim diminui a distância das colisões. Nos materiais cerâmicos sem poros, com o aumento da temperatura, a condutividade diminui. Os fônons eles se chocam e se desviam no sentido do fluxo de calor. Então, acima de 900 graus Celsius, a condutividade aumenta com o aumento da temperatura e assim inicia a condução por radiação. Muito obrigado por assistir a aula. Qualquer dúvida, estou à disposição no e-mail que se encontra nessa apresentação.